Bem-vindo. Bom dia, doutor Bom dia, Júnior. Claudete. Por que o sono é tão importante para uma pessoa? Perfeito. O sono faz parte das atividades do ser humano. Então, para você ter ideia, a gente tem 1/3 da nossa vida dormindo. Então, 8 horas. E a gente acha que é só para restaurar, para descansar. Não. Consolidação de memória, atenção, aprendizado. Então, o sono tem que ser tão relevante quanto comer, quanto qualquer outra coisa. Até para isso, é para memória, não é só para ter um dia ativo, um dia disposto, não. Não. Vai muito além. É tão curioso que o sono a gente hoje entende muito bem. Então, tem fases do sono. Então, tem não REM, e REM é um nome estranho, mas é porque o REM é a fase do sonho. Tanto que o sonho tem a ver com o nosso dia, né? Então é como se a gente estivesse consolidando a memória quando a gente acorda e lembra o sonho. E as outras fases é a fase do adormecimento, até o sono profundo. E todo esse ciclo passa várias vezes cada noite. E quantas horas uma pessoa deve dormir? Isso depende da idade que ela tem? Depende de vários fatores, é muito individual, mas em média a gente fala 8 horas. É muito difícil alguém com menos de 6 horas ficar bem no outro dia e com muito tempo também pode prejudicar. E por que adolescente dorme tanto? Isso, quanto mais jovem você é, mais sono você precisa. Você está aprendendo mais, seu cérebro está mais ativo. Então o sono Então é quase... uma necessidade. É uma né? necessidade do cérebro, tanto para consolidação, para aprendizado. É como se limpasse o nosso cérebro de tanta informação que a gente recebeu Você durante tem o dia. filhos? Tem um filho. Tem um filho. Que Tem um idade filho. tem seu filho? Tem 5 anos. Você colocaria Gabriel. ele para estudar de manhã ou à tarde? Agora é só colégio integral, né, Claudete? Eu estava até falando com minha Não. esposa que a gente vai mudar agora ele e aí vai ficar o dia inteiro. Eles entram Vai às ficar o dia 8, inteiro. 9 Então, horas e até 4. O que eu tô querendo saber é o seguinte, criança que tem que acordar muito cedo, já que tem que dormir um pouco mais, é adolescente, que a mãe fica, levanta, você tem que ir para a escola, e que entra na escola muito cedo, isso pode ser um problema no aprendizado? Pode, porque ele tem um ritmo. Geralmente você ensina, né? A criança vai no ritmo da casa. Se a gente dorme muito tarde, o meu mesmo dorme tarde, porque a gente dorme tarde, né? E também tem muito a questão de ensinar. Mas, normalmente, o ser humano é um ser matutino. Então, a maioria das pessoas vai funcionar menos à noite, tarde da noite, e durante a manhã ela vai estar mais ativa. Então tem que dormir cedo, aí não tem problema Aí acordar não tem cedo. problema, é. Vamos às perguntas do nosso público, sempre dê uma entradinha no nosso Instagram, que é @programa Vou Te Contar, porque lá tem o assunto do dia seguinte. E você já pode adiantar as suas perguntas também, ou pelo próprio Instagram, ou preferencialmente pelo WhatsApp, 11 99284 2823. Já faz 4 dias que fiz punção lombar e sinto forte dor de cabeça. Só melhora quando estou deitada. É normal sentir essa dor e com quantos dias ela deve passar? É a Paloma Reis. Eu sou neurocirurgião, então o dia a dia da gente é lidar com isso, né? Então, quando você tira o líquor, você muda. A gente tem 150 ml, se você tira algum ml, tem pessoas que são mais sensíveis, principalmente em parto, mulher, e a gente chama de cefaleia, às vezes, pós-RAC. Então, normalmente, dura alguns dias. Se não melhorar, tem que hidratar bastante e muitas vezes o médico passa a ter um remédio com cafeína, que ajuda nessa recuperação. E é verdade que quando a pessoa toma esse tipo de anestesia, a RAC não pode mesmo mexer a cabeça? Porque senão pode dar problema? Quando o paciente tem alguns desses sintomas pós-RAC, Tá. de um modo geral, algumas horas a pessoa depois já pode voltar à atividade. Mas é melhor quando tá com... Repousar. Repousar. Não ficar Ficar mexendo deitado. a cabeça, porque Perfeito, pode dar ficar confusão. deitado e pode Tá piorar. bom. Caroline Gouveia de Joinville, ô cidade linda, né? Tem um festival de dança maravilhoso. Esse ano acho que nem teve, por causa da pandemia aí em Santa Catarina. Bom dia, sinto uma sensação de dormência, formigamento no lado esquerdo da cabeça. Há momentos que sinto pontadas seguidas por falta de ar. O que pode ser? Isso, o formigamento, essa sensação, às vezes, de um bicho andando, é bem comum. Ela tem que conversar com o médico dela para ver se tem algum outro sinal de alerta, se precisa de algum exame de imagem, ou é só também os transtornos de ansiedade. Tem muita gente que sente o formigamento perto da boca, o olho como se estivesse pulando, né? São associados à ansiedade também. Por isso, ela tem que passar com o médico geral dela para ele avaliar. Tá certo. Tem uma média de sono de 7 horas por noite, nos conta o Ricardo Costa de Uberlândia, Minas Gerais. Porém, quando durmo mais do que isso, algo em torno de 8 horas, 8 horas e 30, acordo com dor de cabeça. Agora, ele coloca lá uma observação, ele já sofre de enxaqueca. Qual a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca? Aliás, são né? São muitas coisas que podem dar dor de cabeça na pessoa. Eu acho que é a coisa mais estudada do mundo, né, doutor? E tem muito subtipo. Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça é o sintoma e a enxaqueca é a doença. E no caso dele, ele tem que respeitar o ciclo dele. Não sei você, mas a gente estava conversando antes um pouco, eu confidenciando que eu durmo pouco, né? Durmo umas 6 horas, 6 Eu também e não pouco. durmo muito. Eu tenho dor de cabeça quando eu acordo. Agora, quando eu durmo muito, parecido com ele, você sente como se tivesse perdido o dia. Então, você tem que respeitar seu corpo.
Então, cada pessoa tem o seu ritmo. Se você dorme 6, 7 horas e você fica bem, respeite aquele tempo. Porque dormir demais também pode dar dor de cabeça, como dormir de menos? Isso, pode prejudicar. Tem de pessoas que só de mudar o horário ou passar do horário, ela sente que o dia dela não está organizado. Agora, doutor Júlio, uma vez conversando com um cardiologista, ele disse que se a pessoa acorda de manhã, todos os dias, com dor na nuca, muita dor na nuca, dor de cabeça forte, isso pode ser um sinal de hipertensão. É verdade mesmo? Perfeito. A gente tem uma dor de cabeça que a gente chama cefaleia tensional. Tem muitas pessoas que falam assim, eu sinto dor de cabeça e minha pressão está alta. É difícil você saber se isso não é consequência de dor. Qualquer pessoa que sente dor vai aumentar a pressão. A pressão em si não dá o sintoma de dor de cabeça, mas essa queixa é bem comum do paciente dizer, quando minha pressão muda um pouquinho, eu tenho essa cefaleia tensional. Vem tudo junto, né? Não custa dar uma averiguada, né? E no médico, se é isso que está acontecendo com você. Põe a pergunta na tela para mim, por favor, que estava aí. Davi Estevão é de Belém. Bom dia, doutor. Gostaria de saber se a luz do celular interfere diretamente no sono, se pode ser prejudicial. Eu adorei tua pergunta e aguarde aí a resposta para você que vive com celular, leva celular para a cama, não aguenta, aí tá com insônia, pega o celular, dá insônia, pega o celular. Será que é o celular que está dando a insônia? Você vai saber já já. Vamos responder a pergunta então. Estevão, é isso? Coloca na tela, por favor. A pergunta, a última pergunta que nós fizemos aqui, é Davi Estevão, que é sobre o celular. E aí, doutor? Prejudica bastante, Claudete. E isso a gente tem notado, principalmente mais jovens, é a higiene do sono. Na hora que você vai dormir, você tem que se acalmar, a temperatura do corpo cai, a luminosidade ela reduz e você vai dormir bem. E não só a luz, o conteúdo. Às vezes a pessoa entra na internet e fica olhando a vida dos outros e fica estressada de ex, de tudo isso, ou então vai ver filme desses streams e aí é filme de ação, não vai conseguir dormir direito. E aquela luz, né? Porque até as luzes do stand-by, dos equipamentos que você tem no quarto, TV, às vezes outros aparelhos, já faz mal, não é verdade? Já faz mal. Higiene do sono é isso. Não pode fazer atividade física, não pode tomar nada com cafeína 5 horas antes, não pode comer muito, não pode estar com luz, principalmente de tablet, essas coisas, e conteúdo também estressante. Tem que acalmar na hora de dormir. E se você, é bem isso mesmo, você pega o celular porque você está com insônia. E cada vez que pega o celular, desperta mais o cérebro, não desperta? Com certeza. Aí vai ter mais insônia, uma coisa leva a outra. Você tem que relaxar. Todo dia, tinha uma pergunta. Todo dia que eu acordo, a dor de cabeça aparece logo em seguida. Mesmo me alimentando bem, ela continua. Isso é normal? É porque antigamente, a Josi Luna, lá de Recife, falavam que se você ficasse com o estômago vazio pela manhã, isso daria dor de cabeça. Dá dor de cabeça? Ela tem que lembrar o seguinte, nada é normal. Se você está sentindo uma dor, isso não é normal. Você tem que procurar ajuda. 15% das mulheres têm cefaleia primária. E antigamente, né, como você está falando, era coisa normal, é assim mesmo, é da mulher, da menstruação. Mas hoje existe tratamento. Então ela tem que procurar ajuda, pode ser o tipo de alimento, a quantidade do alimento, mas isso não é normal. Sentir dor de cabeça não é normal. Tem que ir no médico. Vamos ver aí essa pergunta que é em VT. Olá. Bom dia, Claudete, Bom doutor dia. Júlio. Meu nome é Edivaldo, sou de São Paulo. A minha insônia é o seguinte, eu costumo dormir por volta da 1 da manhã, porque eu durmo pouco. E depois de umas 3 horas, mais ou menos, acordo na madrugada totalmente sem sono. É um sono não reparador, me acordo cansado. Às vezes, pelo menos uma vez por semana, eu tomo um remédio para me ajudar a dormir, um bromazepam. Aí eu costumo dormir 8 horas seguidas, mas não é legal. O que podemos fazer? Isso é comum na minha família. Minha mãe e 2 irmãs também passam por isso há muitos anos. E olha que parece que ele mora num lugar bacana, se ele está falando da casa, né? Porque tinha até passarinho. Dava até sono só de ouvir, né, Cláudia? Só de ouvir já dava sono. Perfeito. Pode ser um problema hereditário, como o Edivaldo falou? Pode, é bem comum. Como eu sou neurocirurgião, a gente lida com pessoas com doença e que muitas vezes, você está ansioso, você começa a ter distúrbio do sono. Então tem que notar, será que não tem um transtorno de ansiedade? Depressão também está associado. E se ele usa um remédio e melhora, conversa com o médico, às vezes é necessário. Eu falo com todo paciente, eu não gosto de dar remédio, não gosto de tomar remédio. A gente sabe que esses remédios têm muita dependência no Brasil, mas de forma adequada ajuda muito. Então, às vezes, uma pessoa que está estressada, eu até brinco que a gente não sabe se é causa ou consequência. Você não dormiu e está muito ansioso, ou você está muito ansioso e não vai conseguir dormir. E, às vezes, o remédio ajuda sim. Por um período, pelo menos com orientação médica, né? Perfeito, sempre com orientação.
ficar tomando aí sem orientação médica pode ser perigoso. A Natália Caleb é de Botelhos, Minas Gerais, e quer saber. Bom dia, linda. Ela é sonâmbula e está ficando perigoso por conta dos filhos. O que posso fazer para controlar isso? O que é o sonambulismo, doutor? Isso. O sonambulismo, normalmente quando a gente vai dormindo, a gente falou das fases do sono, as 3 fases, o sono REM. Uma das coisas é que desliga o seu cérebro dos movimentos. Então você sonha correndo, mas você não vai correr. E tem pessoas que têm um distúrbio nesse momento. Ela tem que procurar um especialista. Número de pessoas? É relativamente. Na adolescência cresce um pouquinho, depois na fase adulta é mais raro. Mas quando incomoda como ela, tem que procurar auxílio. O distúrbio do sono, às vezes, são sintomas de outras doenças. A gente tem até um teste que a gente chama polissonografia. A pessoa vai no hospital, fica internada com câmera, com tudo, e a gente vê o que acontece no sono dela. Em respeito à alimentação, a modo de vida, o que se pode fazer para ter uma noite bem dormida, um sono reparador e não sofrer com isso, consequentemente, não ter tanta dor de cabeça no dia seguinte? Perfeito. A primeira coisa é você notar. Se isso está te incomodando, procura auxílio. Geralmente a insônia, às vezes, é uma consequência de outras coisas. Mais comum na minha área, neurocirurgia, ansiedade. Você descobre uma doença, seu mundo cai, né? Mas o mundo é ansioso, né? O mundo é ansioso. Quando a gente olha as taxas, o Brasil é um dos países mais ansiosos da OMS do mundo. Quase 30% da população, é muito alto, né, que tem algum distúrbio de ansiedade durante a vida. E depressão também. Então, são duas das principais causas. Quando você pega pessoas deprimidas e ansiosas, a taxa do distúrbio do sono chega a 70%, 80%, os trabalhos mostram. Então, às vezes, você tratar a doença de base é o que vai ajudar. Quem não tem problema nenhum de saúde é a higiene do sono que a gente falou. Tem que acalmar, desligar a luz. A alimentação vai ter importância. A alimentação não pode comer alimentos pesados logo antes de dormir, é 2 horas antes, você comer uma quantidade maior. A questão do conteúdo, o que é que você vai fazer, então não ficar pensando em problemas o tempo todo, né? Não tomar café, não fazer atividade física 2 horas antes que antecede o sono, tudo isso vai ajudar. Vamos a mais uma pergunta em vídeo. Olá. Bom dia, Claudete, eu sou Luciana, falo de São Paulo. A minha dúvida é sobre insônia. Quando eu devo procurar um médico para descobrir a causa da insônia? Além do emocional, existe outro fator que causa a insônia? E quais exames nós fazemos para identificar esses problemas? Obrigada, Lu. Tá aí. A gente falou de algumas, tem mais, é lógico, são muitos os fatores que levam a isso, mas existem exames que podem ser feitos? Existe. Tem uma coisa que a gente chama apneia do sono, que aumenta até a chance de infarto. Você já viu seu programa algumas vezes, você fazendo cardiologista com isso, e tem um teste que você faz para isso. Tem pessoas que têm os transtornos emocionais, como ela falou, ansiedade, depressão, e tem pessoas que têm doenças físicas. Então, eu tenho pacientes que às vezes com hidrocefalia, com tumor cerebral, e um dos sintomas mais importantes é a perda do sono. Então, mas que exame que ela pode fazer para detectar? Isso. O médico avalia, muitas vezes ele pede a polissonografia, meio que um exame básico. Que é esse que você falou, que a pessoa... Isso. Mas não tem um exame mais fácil, assim, mais rápido? Na maioria nem precisa, Claudete. Você examina o paciente, você conversa com ele e muitos desses transtornos, e o médico começa a tratar o transtorno e o sono já melhora. Então, muitos a gente chama que é quase um teste terapêutico. Trata a causa. Trata a causa. Vou dar exemplo. A pessoa diz que não consegue dormir, você olha o paciente completamente ansioso, muitas vezes o psiquiatra começa a tratar a ansiedade e ele fala, meu sono melhorou. Então, para que vai fazer algum exame específico? A própria consulta já definiu o que se tratava. Por isso é importante procurar um bom médico, porque uma boa consulta sempre é necessária, né? E quando você for ao médico, leva uma listinha de perguntas que você tem que fazer. Eu sempre indico isso, eu entrevisto muitos médicos, porque às vezes na hora você esquece de perguntar, você sai do consultório e fala, puxa, podia ter contado para ele tal coisa, ou ter perguntado, né? E o médico gosta que pergunte. Quanto mais você falar, mais ele vai ter conhecimento sobre você e mais vai poder te ajudar nessa questão. E especialmente o médico da família, o clínico geral, aquele médico que te conhece. Eu sou neurocirurgião, às vezes a pessoa, tem uma dor nas costas, quem eu procuro? Vai no seu médico, no seu clínico, ele já te conhece. Então ele sabe, às vezes, sua ansiedade, o problema que você está tendo, ele começa esse tratamento, quando precisa, ele manda para o especialista. Para o especialista. Tem mais perguntas para o doutor? Coloca na tela para mim, por favor. Vamos ver quem mais está querendo saber o quê. Pode perguntar que eu vou te contar aqui, está respondendo, ó. Quem tem apneia do sono pode futuramente ter problemas cardíacos? A Danúbia Oliveira.
Dá para responder, doutor? Sim, pode ter. É o problema, o velho ronco, né? Que todo mundo fala, roncar é normal, é só empurrar de lado que o homem para. Não, aumenta a chance de infarto. Geralmente o otorrino ou o pneumo que se especializa nisso. Tem alguns neurologistas também. E tem que tratar. Às vezes tem que fazer até cirurgia, Claudete. Ou usar aquelas máscaras, né? Você já deve ter visto para ajudar. Porque parece que a pessoa vai morrer. Ela fica... E não respira, né? Dizem que amarrar uma bolinha de ping-pong nas costas do marido que faz isso é bom. É verdade. Como? Você põe lá, assim, dá um jeito de pregar a bolinha de ping-pong. Porque toda vez que ele virar de costas vai sentir aquela dor e não vai ficar. Porque é dormir com a barriga pra cima pra dar apneia e você achar que o homem tá morrendo, eu não brigo com você não, Claudete, que quando eu falo que você falou alguma coisa errada, minha mãe briga comigo. Ela tem razão. Ela tem razão, porque é coisa que... Qual é o nome da tua mãe? Chama o nome Judite. Ela é minha gente na Bahia? Assiste, não é, sim. dona Judite? Ele tava rindo aqui de mim, seu filho, viu, dona Judite? Eu não sei, doutor, eu já ouvi dizer que funciona muito a bolinha de ping-pong. Lá na família ela é professora, e fez direito também, mas na família pergunta antes pra ela do que pra mim. Tá vendo? Porque é lógico, se você tem... Pensa. Se você tem uma bolinha de ping-pong, você não pode dormir de barriga pra cima. Senão você tem apneia. Se coloca uma bolinha de ping-pong ou de tênis, assim, nas suas costas, né? Cola lá com fita, sei lá. Aí, toda vez que você virar, você vai sentir aquela dor, você vai virar do lado. Virou do lado, não ronca, nem tem apneia. Não sigam Claudete, não. Procura o médico. Vão no clínico, no pneumologista. Minha mãe vai brigar comigo, mas eu tenho que falar. Tem que falar, tá certo, doutor. Bom, eu quero aproveitar ainda a presença do doutor aqui para perguntar, acupuntura vale? É bem interessante. Tem muitos pacientes que melhoram porque é uma técnica chinesa e muita gente, essa parte da ansiedade, do relaxamento, tem comprovação científica sim. Doutor Júlio Pereira, eu queria agradecer sua presença, porque vou continuar com a acupunturista agora aqui no programa. Doutor Júlio Pereira, que é médico, neurocirurgião e que veio participar do programa aí na tela, os contatos. Doutor Júlio, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Claudete. Obrigado. Olha lá que moço bonito, ó. Médica anestesista, ela vai falar sobre como a acupuntura pode ajudar no caso da insônia. É a Jamile, né? Doutora Jamile Pereira. Fala, Jamile. No caso da insônia, vários motivos, assim como na medicina ocidental, quando a gente usa, várias coisas podem causar insônia. Na medicina tradicional chinesa, existem alguns órgãos do nosso corpo que são responsáveis por determinadas funções, por exemplo, coração, fígado, estômago naturais, mas só que eles... Para a medicina tradicional chinesa, eles são responsáveis por outras coisas. Então, a gente tenta reequilibrar essa energia. Por exemplo, o coração. O coração, ele pode dar um pouco de ansiedade, agitação, nervosismo, né? O paciente fica quente. Então, pessoas que sofrem de hipertensão arterial, tem insuficiência cardíaca, também podem ter uma diminuição dessa energia interna, onde tem como consequência não conseguir dormir ou distúrbios de sono. O estômago também é um órgão que pode ser, então aquelas pessoas que são voltadas à preocupação, que são mais guardam mais as coisas, às vezes ficam com aquele alimento ainda sem conseguir digerir, ou que se alimentam mal. Alguns distúrbios também nesses órgãos também pode causar insônia. Então, inicialmente, quando chega um paciente com essa queixa, a gente tem que investigar, identificar qual é o distúrbio, qual é essa alteração, essa quebra desse equilíbrio energético que nós temos no nosso corpo, para a gente poder tratar, sim, em pontos específicos. Mas nós temos alguns pontos que são gerais, onde a gente consegue diminuir, acalmar a mente, pontos até que a gente chama de pontos de sono, né? Indutores de sono, acalma a mente, ponto de sono. Vou dar alguns exemplos desses pontos até para melhorar a curiosidade, né? Um pouco. Então tem um ponto aqui que fica atrás da orelha. Fica aqui, mais ou menos, que a gente pode fazer um ponto para poder diminuir. O paciente às vezes chega um pouco agitado, você vê com a fala rápida, o paciente está avermelhado, o paciente está bem ansioso. Então a gente tem alguns pontos que a gente consegue perceber, identificar e que pode ser causas da insônia, né? Tem aqui um ponto que chama calma mente, que é bem aqui no meio da testa. Tem um ponto aqui em cima, na parte mais alta da nossa cabeça também. Que são pontos um pouco mais gerais e que a gente consegue fazer para equilibrar essa insônia. A insônia ela pode ser causada por vários motivos, como eu já tinha falado aqui, né? Então, a gente também tem que realmente identificar. Não é tão fácil, precisa sim passar por um especialista, precisa ter essa investigação, identificar. Às vezes causas muito mais internas, muito mais difíceis de identificar, podem ser a causa desses distúrbios de sono, certo? Espero que eu tenha tirado um pouquinho essa curiosidade e se puderem conhecer um pouco mais sobre a acupuntura é muito interessante. A gente consegue melhorar muito a vida das pessoas. Obrigada, doutora Jamile, pelas explicações. Agora a gente vai se cuidar, né? Não vamos ter dor de cabeça.